porque ontem a gente começou uma nova fase nessa campanha de vacinação, que é para pessoas com comorbidades. E uma dúvida muito comum entre as pessoas nessa nova etapa da vacinação é quais são as comorbidades, né? Quais as que têm prioridade para essa nova etapa de vacinação? Eu convidei o pneumologista, o Dr. Túlio Marques Cunha, que está com a gente via remota, justamente para que você possa entender. Porque ontem, viu, Dr. Túlio, bom dia para você, muitas pessoas vieram me trazer algumas doenças. Mônica, aquela doença está na lista, aquela outra também está. E aí eu te pedi ajuda justamente para ajudar os nossos amigos, né? Quais são as doenças que estão na lista do Ministério da Saúde? Quais são as comorbidades? Bom dia, Mônica. Então, eu vou falar quais são as doenças, mas é muito fácil consultar, tá? Basta entrar no site, colocar lá no Google, por exemplo, Prefeitura Uberlândia Vacina. Você vai entrar no site, vai ter lá o protocolo de vacinação. Existe um formulário que a pessoa que tem doenças tem que abaixar. Nesse formulário tem toda essa lista que eu vou citar, então é muito fácil, tá? Então, quais são as doenças? Então, pacientes com diabetes, independente do tipo de tratamento, pacientes com doenças pulmonares, então fibrose, asma grave, paciente com enfisema, que é o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com hipertensão arterial sistêmica, né, mais graves, né, ou que usam muitos remédios ou que têm doenças associadas, pacientes que têm qualquer problema cardíaco, insuficiência cardíaca, doença na válvula do coração, arritmias, pacientes com hipertensão pulmonar, que têm tromboembolismo pulmonar ativo, pacientes que têm próteses que já foram submetidas a cirurgias cardíacas, pacientes que já sofreram AVC, derrame, pacientes que estão em tratamento de câncer, pacientes que têm doenças reumatológicas, que usam medicamentos, né, que diminuem a imunidade, obesos mórbidos, tá? Quem tem anemia falciforme, pacientes que têm problemas de fígado, pacientes com cirrose hepática e pacientes com síndrome de Down. Essas são as doenças que são contempladas com vacinação nesse momento pela Prefeitura, pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro, né? Túlio, deixa eu aproveitar, porque tem algumas pessoas aqui, porque quando eu falei das dúvidas, né, uma amiga nossa disse que toma remédio para pré-diabetes. Aqui ela deixou bem claro. É hipertensa. Ela quer saber se entra na lista, porque ela tem 55 anos. Então, se a hipertensão for leve, com 1 ou 2 medicamentos, e ela não tem diabetes diagnosticada, ela não entra na lista. Tá? Ela deve esperar o próximo momento para vacinar. Labirintite não entra, né? Nessa lista de comorbidades? Não entra. Não entra. Não entra na lista de comorbidades. E aí, a gente tem uma outra questão também que eu gostaria que você explicasse, porque a gente tem agora, né, nessa etapa, pessoas com 55 e 59 anos. Nós temos... Desapareceu a imagem para mim, doutor Túlio? Vamos fazer o seguinte, o pessoal vai... agora sim. A gente tem essa questão da idade, né? Por exemplo, nessa etapa, agora nós temos aí as pessoas com 55 a 59 anos com alguma doença crônica. Mas o cadastro, a gente tem ali 18 a 59 anos. E aí as pessoas ficam com dúvida em relação a isso também. Você poderia nos ajudar, Túlio? Então, agora o cadastro, Mônica, são pacientes adultos acima de 18 anos que têm doenças, né? Essas que a gente acabou de citar. Então, independente da idade, se forem adultos, se tiver alguma dessas doenças, eles devem se cadastrar. O cadastro é feito pelo site. Eles têm que abaixar esse formulário que eu falei. O médico desses pacientes tem que preencher esse formulário e esse formulário é anexado no agendamento, pelo próprio site. Tá? Então, qualquer adulto acima de 18 anos que tem alguma dessas doenças, ele deve fazer o cadastro para que ele possa ser vacinado. Epilepsia entra nessa lista? É uma pergunta muito recorrente aqui dos nossos amigos, Túlio. Então, epilepsia especificamente não entra nessa lista, tá? São só pacientes que têm ou já tiveram algum tipo de derrame. Epilepsia não entrou nessa lista nesse momento. Para confirmar para nossa amiga que está assistindo aqui, arritmia cardíaca está na lista, asma está ou não? Asma grave. Asma grave. O que é asma grave? É asma em que o paciente precisou ficar internado no último ano ou teve que fazer alguns ciclos de corticoide oral, prednisona, dexametasona, prednisolona no último ano.
Então, aqueles pacientes que têm uma asma leve, né, primeiro para tranquilizá-los, né, que se eles estiverem tratando adequadamente, eles não têm um risco aumentado pelo Covid-19. Mas aqueles pacientes com asma grave, eles devem ser vacinados. Qualquer dúvida é só discutir com o seu médico, que ele vai te orientar se você se enquadra ou não nesse grupo. Uma outra questão que chega para a gente aqui, a Elaine, depressão. Quem tem depressão, a depressão está na lista de comorbidades, Túlio? Não, nenhuma doença psiquiátrica está na lista de nem depressão, nem ansiedade, nem qualquer outra doença psiquiátrica, nesse momento, não está na lista. Referente à obesidade, gostei dessa pergunta aqui, né? Como vai classificar? Pelo IMC, o que é levado em conta quando se diz a questão de obesidade mórbida que está aí na lista do Ministério da Saúde, Túlio? O que está preconizado é um IMC igual ou maior que 40. Né? Então, é muito fácil fazer essa conta. Quando você tem um IMC maior ou igual a 40, você deve vacinar. Muito bem. Uma outra questão, a gente tem muita dúvida em relação a isso. Lúpus, quem tem lúpus? Lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, polimiosite, são todas doenças reumatológicas. Se esses pacientes tiverem uso atualmente de imunossupressores, eles devem ser vacinados. Foi uma pergunta, aliás, várias pessoas aqui com essa pergunta, Túlio, que é o seguinte: tem só um rim, entra naquele grupo de doentes renais crônicos, a pessoa, para vacinar? Boa pergunta. Não é? Quem tem alteração de função renal, né? E existe maneira técnica de medir isso, ele deve ser vacinado. Aquele em hemodiálise obrigatoriamente, e aquele que tem alteração de função renal, independente se tiver 1 ou 2 rins, ele também é grupo prioritário. Quem tem algum problema grave de visão, a lista do Ministério da Saúde inclui, por exemplo, nós temos aqui uma amiga, Ana, neuromielite óptica. Ela entra na lista? Neuromielite óptica é uma doença, depende. Se esse paciente tiver em uso de algum imunossupressor, ou corticoide, ou algum outro imunossupressor, ele deve ser vacinado. Então, qualquer paciente, independente da doença, que estiver usando corticoide ou algum imunossupressor, ele entra na lista. Problemas oculares em si, não. Ok. Tá? Parkinson. O marido de uma amiga nossa tem Parkinson em 41 anos. Doença de Parkinson, nesse momento, também não entrou na lista de prioridades. Quem tem o vírus, né? Quem é soropositivo, entra na lista? Soropositivo também, ele entra na lista de prioridades, sim. Tá? Ele entra como os pacientes que têm imunossupressão. Eles devem ser vacinados com prioridade. Tem uma mãe contando aqui para mim que é o seguinte: a filha dela tem 40 anos, teve 3 vezes pneumotórax, é isso mesmo, Túlio? Eu gostaria que você me explicasse. Ela fez cirurgia, ela entra nessa lista? Não entra. Pneumotórax espontâneo pode acontecer em alguma porcentagem da população, mas por si só não entra nessa lista nesse momento. Outra coisa que o pessoal também me perguntou muito durante o fim de semana: fibromialgia. Não entra, Mônica. Fibromialgia não entra nesse momento. Psoríase? Psoríase, assim, entra na questão das doenças que pacientes podem usar imunossupressores, né? Se o paciente tem psoríase, mas usa só tratamento tópico, não usa nada, nenhum medicamento oral, ela não entra. Tá. Se ela tem psoríase e usa metotrexate ou prednisona, algum outro imunossupressor, ela entra e deve ser vacinada, assim, como prioridade. Chegou uma dúvida para a gente aqui por telefone, eu sei que o nosso tempo está terminando, mas eu preciso fazer. A questão do formulário, né? A prefeitura já determinou como é que tem que ser. As gestantes têm que preencher o formulário, as gestantes com alguma comorbidade, Túlio? Tem que preencher o formulário, né? Elas caminham que são gestantes, mas se tiverem alguma comorbidade, eu sugiro que preencha também, associada à questão do fato de ser gestante em si. Muito bem. A gente trouxe aqui para vocês a lista de comorbidades, né, respondendo algumas das nossas dúvidas com a ajuda do pneumologista Dr. Túlio Marques Cunha, que está acompanhando tudo isso desde que a pandemia começou e esclareceu um pouco melhor para a gente em relação às comorbidades. Túlio, mais uma vez, obrigada por atender o meu convite, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, bom dia para todos. Muito obrigada. E a você também que participou com a gente, muito obrigada.